Estamos aqui na preparação para o vídeo, logo mais que vocês vão ver, isso aqui é o make-off. Temos aqui Flávio Rocha, que está preparando, analisando, mentalizando, lembrando alguns dos versículos da história, da sua trajetória, mas que, como a Tag disse, são três versículos que você ama, então ele está aqui analisando, buscando, procurando, tentando achar que vai conseguir encontrar já. E aí vamos gravar os 3 versículos que você ama e suas histórias com Flávio da Rocha. Já, galera. E aí, galera, estou aqui mais uma vez com vocês e com mais um vídeo da Tag, 3 versículos que eu amo e suas histórias. E hoje, como convidado especial, está aqui comigo e para vocês, Flávio da Rocha. Se apresente aí pra galera. E aí, galera, tudo na paz? Tô aqui, aceitei o desafio de participar aí da Tag, 3 versículos que eu amo, né, sua história. Quero estar compartilhando um pouco aí sobre alguns versículos que me marcaram, realmente marcaram a minha vida e que possa ser edificante para vocês aí, né? Que Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar o vídeo. Solta o Bom, galera, primeiramente, vamos começar com o primeiro versículo que ele ama e quais são as histórias. Manda brasa aí, Flávio, qual é o primeiro versículo? Bem, assim, primeiro eu confesso que assim, foi difícil achar assim 3 versículos, porque de milhões de versículos que eu amo, assim, realmente de centenas de versículos, assim, mas assim, eu tentei pegar assim os 3 assim que mais me marcaram, né? E o primeiro versículo se encontra em Provérbios 16:32, que diz o seguinte: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Agora, conta aí pra galera por que você ama esse versículo, a importância que ele tem, qual é a história por trás desse versículo. Cara, assim, esse versículo, assim, marcou muito porque na minha época de adolescência, eu sempre fui uma pessoa calma, assim, tranquila, calada, assim, né, como as pessoas me conhecem, não falo muito. E assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, mais paciente, né, mais tranquila na minha. E assim, mas assim, muitas pessoas, na minha adolescência, eu via muitas pessoas ver isso de forma negativa, assim. Ah, esse bicho é muito calado, ele é muito calmo, né, ele é muito tranquilo e tal. Então, eu via um lado assim que as pessoas demonstravam assim, que muitas pessoas viam isso na minha vida como forma negativa. Tipo, o cara briga com ele não faz nada. O outro cara deu um murro nele, aquele bicho não faz nada. E assim, quando eu comecei a ler Provérbios, foi um livro assim que me marcou muito, e principalmente os versículos sobre paciência. E quando eu comecei a meditar realmente na época da minha adolescência, comecei a ter minhas experiências com Deus. E eu comecei a ler muito o livro de Provérbios, assim, Provérbios marcou muito a minha vida, e principalmente esse versículo, que fala sobre paciência. Quando eu comecei a meditar nesse versículo na minha adolescência e outros versículos sobre paciência, isso me mostrou realmente que, bicho, isso é uma dádiva, né? Isso é um presente de Deus. Né? A paciência não é algo negativo, a paciência não é algo que é tolo, que é besteira, que é bobo, que é idiota, mas não. Né? Ter paciência, quando eu li esse versículo, é melhor ter paciência do que conquistar cidades inteiras. Ou seja, então, é melhor ter paciência do que ser valente. Então isso me mostrou que todas as vezes muitas das vezes eu tive a oportunidade de entrar em brigas no colégio, que eu tive a oportunidade de, sei lá, de dar o troco em alguns caras que fizeram mal a mim tantas vezes. E esse versículo me ensinou, me mostrou que realmente não, é melhor você ser paciente do que ser valente. Né? É melhor ter paciência do que conquistar cidades inteiras. Isso me marcou muito, assim, até hoje eu tenho esse versículo como uma marca assim, na minha vida, assim, de ter paciência sempre. Ter paciência, de ser calmo, de ser tranquilo, de que a paciência vale mais do que ser valente e vale mais do que conquistar cidades inteiras, Então isso aí é um dos versículos assim que eu amo, assim, e a história dele. E lembrando uma coisa também, que é um dos frutos do Espírito Santo, né? Como tá lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é a paciência. Bom, e qual é o segundo versículo? Bem, o segundo versículo, assim, também é um versículo que foi escrito por Salomão, mas no livro de Eclesiastes, que diz o seguinte: Eclesiastes, capítulo e versículo. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, que certo. Diz: é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Agora, por que você ama esse versículo e qual é a história que tem por trás dele? Bem, galera,
assim, esse versículo, assim, também como esse versículo de Provérbios que eu acabei de compartilhar, é um versículo que me ensinou muito, assim. Na primeira vez que eu li esse versículo, acho que nas primeiras vezes também foi na época da minha adolescência, ele me ensinou muita coisa, né? Eclesiastes, sim, é um livro que fala muito sobre a vida, sobre o verdadeiro sentido da vida. E eu confesso que a primeira vez que eu li esse versículo, quando eu era mais jovem, mais novo, ele me impactou muito, assim, tipo, em outras versões tem vaidade, né? Vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E aí, quando eu li na linguagem de hoje, tudo é ilusão, e eu ficava assim, como assim, velho? Tudo é ilusão. Tipo, como assim, oxe, eu futuramente quero ser isso, eu quero trabalhar, quero fazer isso, eu estou estudando, eu faço isso. E aí vem um cara na Bíblia e diz que tudo é ilusão, que tudo não passa de uma mera ilusão, que tudo... E assim, na época que eu realmente comecei a meditar nesse versículo, no livro de Eclesiastes, desse versículo assim, que é o primeiro versículo, né, de cara logo no livro, o segundo versículo de Eclesiastes capítulo 1, assim ele me marcou muito. E depois que eu comecei a ler o livro inteiro de Eclesiastes, eu comecei a entender realmente o sentido desse versículo. E isso até hoje me marca muito, assim. Eu sempre lembro, assim, de algo relacionado a esse versículo. De que, cara, eu tô aqui na Terra, mas, bicho, tudo é ilusão, velho. Tudo é ilusão no sentido de porque tudo vai passar, velho. Cara, eu tenho um trabalho, mas esse trabalho vai passar. Eu tenho amigos, mas até os meus amigos, minha família um dia vão passar. Né? Eles são mortais. Cara, até o meu corpo eu mesmo vou passar. E isso começou a me ensinar realmente o verdadeiro sentido da vida. Cara, então, se tudo vai passar, a única coisa que eu tenho que me apegar realmente 100% é Deus, né? Porque Deus não passa, né? O meu espírito que vai voltar para Ele, esse não vai passar. Mas as coisas materiais, as coisas que eu conquisto nessa terra é ilusão, velho. E assim, isso me marcou muito, assim, me impactou logo de começo, mas hoje, depois de jovem, me ajuda muito a entender realmente, cara, o meu propósito aqui na vida. O meu propósito é Deus, em primeiro lugar é Deus. As coisas materiais, as coisas que eu posso conquistar nessa terra, cara, é vaidade, velho. É ilusão, bicho. Então, um dia essas coisas vão passar. Então, esse versículo é o segundo versículo, assim, um dos versículos que eu amo muito, assim, e ele tem uma história, assim, muito grande na minha vida, que é nesse sentido, assim, de me ensinar o verdadeiro sentido da vida, né? De que não se apoiar nessas coisas dessa terra, porque tudo é ilusão. Tudo é vaidade, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. E tá aí uma revelação para você que até já tinha lido esse versículo, só que você tinha uma interpretação totalmente errada. E no sentido do que ele falou, que é para ele, talvez, né, na sua interpretação do que você entende, pode ser uma revelação, pode ser uma ajuda e uma confirmação para você que já buscou no Senhor uma orientação, uma explicação para esse versículo, para entender que realmente o sentido da nossa vida, se não for em Deus, fora de Deus, é tudo ilusão. Até o próprio Jesus ele disse, lá em Mateus 24, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Se Jesus disse que até os céus e a terra vai passar, quanto mais a gente, ou as coisas desse mundo que é tudo ilusão, como em Eclesiastes 1:2 está escrito. Mas as palavras dele permanecerão para sempre. Assim, apenas uma observação assim, no começo esse versículo me chocou muito porque eu interpretava essa palavra ilusão como algo negativo. Então, tipo, eu pensava, poxa, se tudo é ilusão, tudo na terra é ilusão, então, na minha cabeça, essa palavra ilusão e vaidade tava querendo dizer que tudo era ruim, que tipo, era algo que não valia a pena, que não prestava. Aí tipo, pode ser até uma coisa que esteja fazendo aí, entendendo eu acho que de assim, forma errada. muitas pessoas também que nesse versículo interpretam dessa forma, mas depois eu comecei a entender, não, cara, tudo é ilusão, é vaidade, porque é passageiro. Sim. Mesmo que seja bom, realmente, são muitas coisas boas que a gente pode desfrutar na vida, que a gente pode conquistar, né? Mas é ilusão, cara, é ilusão porque vai passar. Então, a ilusão que é ilusão, é uma coisa que tá, aparentemente é real, é real, você tá vendo, mas uma hora ela se apaga, uma hora que ela é ilusão, desaparece. Então, esse versículo impactou muito e me ajudou a entender isso, assim, de que tudo é ilusão, cara, assim, tudo vai passar, tudo é passageiro. A única coisa que não passa é nossa vida com Deus, né, e Deus. Então, é isso que a gente deve se apegar, né, se apegar ao que é eterno para se tornar eterno. Então, esse versículo marcou muito nesse sentido. É isso aí. E o terceiro versículo, galera, vamos lá, Flávio, qual é o terceiro versículo que você ama, cara? Assim,
foi difícil escolher esse versículo assim, porque é um versículo que fala sobre a graça de Deus. E assim, sobre a graça de Deus tem centenas de versículos que eu amo na Bíblia, que eu tenho que ler para renovar minha fé realmente. Uhum. Mas eu acho que um versículo que resume todos os versículos que eu amo assim, sobre a graça de Deus se encontra em Efésios. Eu acho que Efésios... Não, tenho certeza. Efésios 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte. Vamos lá. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Agora, conta aí pra galera por que você ama esse versículo. A história por trás dele, qual que é? Assim, esse versículo, dentre outros versículos que falam sobre a graça de Deus, mas esse assim eu considero como um versículo chave, me ensinou muito. Na minha adolescência, assim, eu sempre fui um cara que cresci na igreja e tal, mas assim, na minha adolescência, na minha juventude, eu comecei a conhecer um pouco mais sobre o meu outro lado, né? O meu lado pecador. Comecei a entender que eu tenho fraquezas, que eu tenho pecados, que eu tenho falhas. Eu comecei a conhecer mais o meu lado sombrio, o lado da minha carne. Comecei a ter quedas, comecei a conhecer certo tipo de pecado, coisas da minha carne, da minha natureza humana. E isso assim me frustrou muito, né? Porque eu sempre pensei, eu sempre fui um cara que cresci na igreja e tal, mas assim, quando eu comecei a experimentar realmente sobre a graça de Deus, o que é a graça de Deus, esse versículo me ensinou muito. A primeira vez assim que eu li ele, eu já tinha ouvido pregações sobre ele, mas a primeira vez que realmente esse versículo me Tocou mesmo, me né? tocou mesmo assim, eu acho que foi em momentos da minha vida assim que eu tava com algumas fortalezas, com alguns pecados assim, e eu comecei a ter minhas experiências com Deus, minhas próprias experiências. Através dessas experiências eu me libertei de muita coisa, de muitas fortalezas, de muitos pecados, e esse versículo foi um dos versículos que me marcou muito assim. Esse versículo, na verdade, até hoje, ele marca assim a minha história, né? Porque é algo que eu sempre tenho que lembrar, né? Pela graça de Deus eu sou salvo, cara. E eu, na minha época também, assim, que eu não entendia muito sobre essa questão de salvação, né? As pessoas perguntavam pra mim muitas das vezes, você tem certeza da sua salvação? E eu falava, o cara com o pé lá, o outro cara... assim, porque né? eu entendia, na verdade eu não entendia verdadeiramente esse versículo. Eu pensava que a salvação, tipo, você tinha que ser um jovem, um adolescente bom, perfeito e tal, para ir para o céu. Mas esse versículo me abriu meu entendimento. Ele me fez entender que, cara, salvação, velho, não é pelas minhas obras, então não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus já fez, véio. É pelo que Jesus fez na cruz. Então esse versículo marcou muito a minha história, porque ele me fez entender verdadeiramente, cara, que a minha salvação é garantida pelo que Jesus fez na cruz. E a minha salvação é pela graça de Deus. Então é o fato de Deus me perdoar, de Deus me dar graça, apesar de mim. Então esse versículo, cara, ele quebrou muitos bloqueios, ele quebrou muitos obstáculos na minha vida, assim. A própria dureza do coração, a própria né? dureza do meu de querer se coração. render a Deus. Ele me fez me dar a certeza da minha salvação, porque muitas vezes eu ficava em dúvida. Eu ficava, quando as pessoas perguntavam, você tem certeza da sua salvação? E eu ficava, porque eu olhava para os meus pecados, então eu via, poxa, eu ainda tenho pecados, né? Então para ser salvo assim. E esse versículo não, ele me mostrou, cara, até hoje ele me mostra e me faz entender profundamente, velho, que a minha salvação é pela graça, velho. A graça de Deus, cara. Não importa, eu não mereço, eu nunca vou merecer, né, o perdão de Deus, a graça de Deus, mas mesmo assim ele me dá. Então é pelo simples fato de eu crer em Jesus, crer no que Jesus fez na cruz, pelo simples fato de eu crer na graça de Deus, que eu vou ser salvo. Apesar dos meus pecados, apesar de mim, eu já fui perdoado, Jesus já me deu perdão, ele morreu por mim, ele pagou a minha dívida, então isso tudo é a graça de Deus. Então é por isso que eu vou ser salvo, porque Jesus pagou a minha dívida, ele pagou tudo que eu devia a Deus, então já está tudo pago, cara. Isso é a graça de Deus, e é por isso que eu vou ser salvo, apesar de que eu ainda venha pecar no futuro, ou eu ainda muitas vezes tenho pecados, mas o perdão e a graça de Deus já me foi dada, né? Isso é algo que me fez entender isso, cara. Eu já tenho a graça de Deus, cara. Deus já me batizou e eu creio nisso, eu acredito nisso. E eu acredito que através dessa minha fé em Cristo, minha fé na graça de Deus, eu vou ser salvo. Então,
Esse versículo me marcou muito nesse sentido, cara, de que pela graça de Deus eu sou salvo, assim. Desde a primeira vez que eu li ele, até hoje ele me impactou muito. E é isso aí. E uma observação, que é na parte que você falou, quando as pessoas chegavam para você e perguntavam se você tinha a certeza da sua salvação. Isso muitas das vezes pode já ter acontecido com você ou está acontecendo agora, nesse momento. E enquanto ele estava falando aqui, eu lembrei de uma palavra que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se você tem dúvida, você tem uma incerteza em respeito da sua salvação por causa dos seus pecados, por causa da sua maneira errada de você estar vivendo, e você pensa assim, poxa, eu já sei da verdade, mas eu ainda estou permanecendo no erro, e Deus não me ama mais, Ele não vai me perdoar, porque Ele já me disse que isso é errado, só que eu ainda estou fazendo. Meu querido e minha querida, eu quero que você entenda que você ainda não conseguiu se libertar. Não é porque Deus não quer que você seja liberto, porque Ele não te ama mais e que Ele abandonou você, mas é porque exatamente você não está buscando a libertação que você precisa ter em Deus, e também porque a sua carne ela é fraca. E a libertação que você já tem, né? Você já tem essa libertação. Você já tem essa libertação, você já tem isso em Deus. É só você pegar e tomar posse, cara. Você já tem isso. Quando Jesus ele disse está consumado, ele disse que já estava tudo feito, cara. As algemas do pecado, as cadeias espirituais, fortalezas, principados, potestades, do próprio diabo, o inferno inteiro, já estava derrotado no nome dele. Então, creia que no Senhor você tem o perdão dos seus pecados, você tem a redenção, você tem a graça, você tem a misericórdia dele. Porque se a gente parar para escutar o que as pessoas têm para dizer pra gente, elas só vão estar apontando um dedo na nossa cara, condenando a gente, nos acusando por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, falando das nossas falhas, dos nossos defeitos. Enquanto que Deus não tem esse mesmo olhar, porque em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz que Deus, ele não olha a aparência, mas ele vê o coração. Então ele está olhando o seu coração, vendo a sua necessidade, a sua falta de perdão, o seu vazio que você está sentindo e tentando preencher com as coisas mais banais e mundanas. Então, acredite que Deus ele está lhe dando essa esperança e oportunidade hoje de encontrar a graça dele, de receber, de aceitar o perdão que ele tem para limpar você de todo pecado. Que é claro que você já tem isso, mas basta que você tome posse, tenha certeza e se renda totalmente ao Senhor. E é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo, os 3 versículos que você ama e suas histórias com Flávio da Rocha. E não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, deixar seu comentário aí. Que Deus abençoe vocês, galera. Graça e paz. Tchau, valeu. Deus abençoe, ué. Na paz. E não se inscreve Não se inscreve... Peraí, corta essa parte aí. Isso aí ele vai botar, né? Ele vai botar esse vídeo. E não se inscreve. E não se inscreve, cara. Eu ia falar outra coisa. Enfim. Eita, tá pronto? Tô pronto. Então vamos nessa. Eita, só não. Ah, não, já tô com o celular. Eita, poxa. Tudo certo, nada errado. Deixa eu dar mais uma aproximada aqui. Pronto, aí você se aproxima um pouco, né? Não pode mostrar o microfone, né? Deixa eu ver. Afixa ali. Cuidado pra dar uma puxadinha mais, né? Pra ver nos anós aqui. Tudo em cima, cara. Tudo certo aí, ó. Pronto. Tamo fixo. Dividido. Tá tranquilo. Felipe. Silêncio, beleza? Não vai fechar a porta não. Vai deixar assim. Tem casa ali que ele não fala. É rapaz direto. Qualquer coisa aqui a gente dá os cortes lá, que isso aqui é só as preparações. E ela direto, velho. Os cortes aqui dá no... Né? Dá no movimento lá. No movimento, né? É besteira. Vamos nessa.